Você já caminhou pela Via Dolorosa? Não estou falando da procissão de hoje, com suas 14 estações e cânticos suaves. Estou falando do caminho real, aquele que Jesus de Nazaré percorreu sob o peso de uma viga de madeira, sob o peso dos nossos pecados. E o que a maioria das pessoas não sabe é que aquele chão que você pisa hoje em Jerusalém não é o mesmo que os pés ensanguentados do Messias tocaram. Os séculos mudaram a geografia, os impérios construíram por cima, e a tradição, a tradição muitas vezes se afastou dos fatos. Mas hoje, meu filho, eu vou te levar de volta. Vamos caminhar juntos pelas pedras originais, pelas evidências arqueológicas, pelos relatos romanos e judaicos, e descobrir como a Via Dolorosa realmente era. E no meio do caminho, você vai perceber que essa história é mais sua do que você imagina. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pausa. Eu rezo por cada um que se inscreve neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os coloco diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a esta família. Senhor, abençoa cada pessoa que busca a verdade sobre teu Filho. Ilumina nossas mentes e aquece nossos corações enquanto caminhamos por estes passos sagrados. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que descobri. A tradição nos leva a pensar na Via Dolorosa como uma rua estreita e sinuosa no bairro muçulmano, cheia de lojas e odores de especiarias. Mas o caminho que Jesus percorreu começava na Fortaleza Antônia, quartel-general romano em Jerusalém. E ali, a primeira coisa que precisa saber é o tamanho da multidão. Na Páscoa, a cidade inchava de 80.000 para mais de 250.000 peregrinos. Imagine isso, o dobro da população normal em ruas que mal comportavam carroças. O ar cheirava a suor, incenso do templo, sangue dos animais sacrificados e poeira seca. O barulho era ensurdecedor. Berros de vendedores, balidos de cordeiros, orações em aramaico e grego. E no meio disso, um homem condenado carregando uma trave de madeira. Mas antes de chegar ao madeiro, precisamos entender o julgamento. O pretório romano, onde Pilatos proferiu a sentença, não era o palácio luxuoso que muitos imaginam. A escavação de 1931, no Mosteiro das Irmãs de Sião, revelou o litostrotos, o pavimento de pedra onde Jesus foi flagelado. São lajes de calcário enormes, com ranhuras para evitar que cavalos escorregassem. E nessas pedras, os soldados romanos jogavam jogos de dados, gravavam tabuleiros, marcas que ainda hoje se veem. Aquele chão áspero, frio ao toque da madrugada, foi onde açoitaram o Filho de Deus. O flagelo romano, flagrum, tinha pedaços de osso e metal nas pontas dos couros. Cada golpe arrancava tiras de pele. Mas há um detalhe arqueológico chocante. Os arqueólogos encontraram, embaixo daquelas pedras, um antigo tanque de imersão judaico, um mikveh. Isso significa que o próprio tribunal de Pilatos estava construído sobre uma antiga área de purificação ritual. A ironia é que eles se preocupavam em não se contaminar entrando na casa de um pagão, mas não se importavam de condenar o justo à morte. Volto a falar de um detalhe que transformou a minha vida espiritual. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos completamente, eu pego algo no meu celular. É o primeiro movimento que faço. Antes do café, antes das orações, na verdade é a minha oração. Eu tenho um aplicativo que me leva exatamente por esse tipo de conteúdo que estamos vendo agora. A conexão entre a arqueologia, a escritura e a oração diária. Isso mudou como começo cada manhã. Deixei o link no comentário fixado. Dê uma olhada depois deste vídeo. Mas deixe-me continuar,
porque o que aconteceu depois do julgamento é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Da Fortaleza Antônia, a rota tradicional segue para o Calvário. Mas os estudos recentes indicam que o caminho real era mais curto e mais íngreme. Jesus carregava o patíbulo, a trave horizontal da cruz, não a cruz inteira. Ela pesava entre 30 e 50 quilos. Ele já estava debilitado pela flagelação, pela perda de sangue, pela noite sem dormir. Os médicos forenses descrevem um fenômeno chamado hematidrose, suor de sangue, causado por estresse extremo. Lucas 22, 44 confirma: e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso não é metáfora, é um fato médico observável. Cada passo no caminho era uma tortura. As ruas eram calçadas com pedras irregulares e escorregadias. Os soldados o apressavam com golpes de lança. A multidão se apertava, alguns zombavam, outros choravam. As mulheres de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, ofereciam vinho com mirra, um anestésico fraco. Jesus recusou. Marcos 15, 23. Ele queria experimentar a dor em plena consciência. E é aqui que quero fazer uma pausa para te perguntar algo. Talvez você esteja passando pelo seu próprio caminho de dor agora. Talvez esteja carregando um peso que ninguém vê, sentindo-se sozinho, pisado pelo chão áspero da vida. Nos comentários, escreva o que está pesando em seu coração. Eu leio cada um, e esta comunidade ora junta. Você não está sozinho nessa caminhada. Voltando, o local da crucificação, chamado Gólgota, era uma pedreira abandonada fora dos muros da cidade. Os romanos escolhiam lugares visíveis, perto de estradas, para servir de exemplo. João 19, versículo 20, diz que o lugar era próximo da cidade, e muitos judeus leram o título. O Calvário não era um monte alto, era um afloramento rochoso com cerca de 4 a 5 metros de altura, semelhante a uma caveira, daí o nome. Hoje, a Igreja do Santo Sepulcro o abriga, mas a rocha original ainda está lá, preservada sob uma capela. Os arqueólogos encontraram ali um antigo sepulcro judeu do primeiro século, exatamente como os evangelhos descrevem. Um túmulo novo, escavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia. Agora, a evidência mais poderosa não vem de dentro da igreja, mas de fora. Vamos olhar para as fontes não cristãs. Tácito, o historiador romano que odiava os cristãos, escreveu nos anais que Cristo, o fundador do nome, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, sob o procurador Pôncio Pilatos. Ele não inventa, ele confirma. Flávio Joséfo, o historiador judeu, escreveu em Antiguidades Judaicas que Jesus era um homem sábio, fazia feitos prodigiosos e que Pilatos o condenou à cruz. Mesmo que haja interpolações cristãs, o núcleo é aceito por historiadores seculares. E temos o Salmo 22, escrito 1000 anos antes de Cristo, que descreve a crucificação com detalhes cirúrgicos. Rasgaram minhas mãos e meus pés, repartiram minhas vestes entre si e sobre minha túnica lançaram sortes. Crucificação nem era praticada na época de Davi. Como ele saberia? Profecia matemática. Mas o que realmente me faz tremer é o que aconteceu no fim. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu tinha cerca de 20 metros de altura, 4 dedos de espessura, e era tão pesado que 100 homens precisavam para manuseá-lo. Rasgá-lo de cima para baixo é impossível humanamente. E a terra tremeu. Os geólogos encontraram evidências de um terremoto na região de Jerusalém entre 26 e 36 d.C., exatamente na época da crucificação. Chegamos ao clímax.
o paradoxo. Um carpinteiro de Nazaré dividiu a história em antes e depois dele. Um condenado à morte, executado como escravo e rebelde, se tornou o rei do universo. A cruz, instrumento de vergonha, se tornou símbolo da vitória. E você, agora, depois de caminhar por essas pedras, de sentir o peso da trave, de ouvir os cravos, de testemunhar o silêncio do Pai por 3 horas de escuridão, você já percebeu que Ele fez tudo isso por você? Não por uma humanidade abstrata, mas pelo seu nome, pelo seu rosto, pelos seus pecados. Então quero perguntar: quando foi a última vez que você sentiu que Deus estava orando por você? Pois Ele orou. Em João 17, Jesus intercede por cada um de nós que creria por meio da palavra dos apóstolos. Você estava naquela oração. Agora, antes de ir, tudo que vimos aqui, as pedras, as profecias, as lágrimas de Cristo, não pode ser apenas um vídeo que você assistiu e esqueceu. Precisa se tornar parte do seu caminho diário. Por isso, deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei, aquela que uso todas as manhãs antes da missa, transforma exatamente esse tipo de conteúdo em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixado agora. Não role para cima sem antes clicar. E se este vídeo mudou sua visão sobre a Via Dolorosa, inscreva-se. Eu vou fundo assim toda semana. E uma última coisa. Agora, enquanto este sentimento está fresco, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está sofrendo, alguém que está afastado, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para ela. Você pode ser a resposta de uma oração que ela fez ontem à noite. Que o Deus que caminhou por aquelas pedras de Jerusalém caminhe com você agora, hoje e todos os dias. Amém.